Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer no mercado, tudo bem? Eu sou trader profissional desde 1998, opero no mercado diferentes tipos de ativos e a minha função aqui com vocês é tentar facilitar a vida e o caminho de trading dos senhores. Nesse sentido, eu irei falar sobre táticas, técnicas e ideias. Mas mais do que isso, hoje, segunda-feira, é o dia de nós conversarmos um pouquinho sobre comportamento emocional de um trader durante suas operações. Muito bem, não se esqueça de dar um like, não se esqueça também de se inscrever no canal, já que automaticamente eu não quero que vocês percam quando eu estiver lançando novos vídeos, vocês vão ser imediatamente avisados pelo próprio YouTube de que aquele vídeo está no ar disponibilizado para vocês. Quais são as 5 maiores dificuldades que um trader irá encontrar na sua vida de trading? Bom, eu comparo muito se tornar um trader profissional consistente com subir uma montanha extremamente difícil e absolutamente inclinada, íngreme e complicada. E nesse processo de subir a montanha, nem que seja para lá de cima ter a clareza necessária para visualizar toda a paisagem e toda a felicidade que existe em volta daquela montanha, muitas pessoas fazem o seguinte modelo: chegam e conversam com outras pessoas que teoricamente já subiram a montanha, que já chegaram naquele topo, que já chegaram naquele cume, e perguntam para aquela pessoa: como é que você fez isso? Como é que você alcançou esse nível? O que acabou sendo feito? Quais foram as dificuldades que você enfrentou? Quais foram as facilidades que você enfrentou? E realmente o que acaba acontecendo quando muitas pessoas fazem isso, muitas inclusive acabam desistindo de subir a montanha. Porque depois que elas ouvem diversas opiniões diferentes, elas simplesmente, e diferentes opiniões a respeito de como é o cume dessa montanha, elas simplesmente desistem. Decidem não fazer. O que é realmente uma pena muitas vezes. O fato é que não existe um caminho único para o topo dessa montanha de ser um trader. Vocês irão encontrar diferentes formas de atuar dentro do mercado. E logicamente que vocês vão ter que encontrar o caminho de vocês, a forma de vocês identificarem a maneira de atingir o topo dessa montanha. Nesse percurso, a ideia é atingir clareza. A ideia é conseguir saber exatamente o que fazer, quando fazer, como fazer. E existem cinco aspectos da nossa vida que podem dificultar a vida de um trader. Vamos falar do primeiro aspecto. O primeiro aspecto que pode realmente tornar a vida de um trader menos clara, dificultando a ele a possibilidade de saber se ele tem que estar operando comprado, vendido, de fora, enfim. Qual é a primeira dificuldade que surge? A primeira dificuldade que surge é aquilo que na filosofia oriental eles chamam de desejos sensuais, ou sensoriais, melhor dizendo. Os desejos sensoriais são todos aqueles, digamos assim, aquelas sensações positivas e agradáveis que podem vir e entrar na gente a partir, seja dos nossos olhos, a partir do nosso tato, a partir da nossa audição, a partir da nossa degustação, ou a partir, eventualmente, digamos assim, do nosso olfato. Então, quando um trader faz um trade e automaticamente ele vê o resultado do trade ficando positivo, aquela corzinha verde surgindo, aquilo dá a ele um prazer enorme. Este prazer já é o primeiro ponto para você perder a clareza. Um trader não pode, por impressionante que pareça, tirar
prazer de operar no mercado. Tirar realmente emoções como ganância, medo, desespero, vontade. Tudo isso que vem para a nossa mente através dos sentidos é algo ilusório e que acaba nos enganando, acaba nos fazendo operar de maneira errada, de maneira ou exagerada, ou muito pesada, ou fora de um controle de risco, ou fora de um plano operacional. Portanto, por impressionante que pareça, os nossos sentidos, especialmente as emoções que surgem a partir daquilo que a gente vê, um sinal de compra aparecendo brutal, desperta aquela ganância enlouquecida. Eu vou ficar rico nesse trade. Eu vou botar todo o meu dinheiro nesse trade. Vamos fazer isso agora. Esse tipo de dificuldade, que surge a partir dos desejos sensoriais, é um dos primeiros aspectos que nos remove a clareza de como operar no mercado. O segundo aspecto que realmente dificulta dramaticamente a nossa capacidade de identificar o mercado e identificar o que fazer no mercado e o que realizar no mercado é aquilo que eu já mencionei rapidamente na semana passada e recebe o nome de aversão. Aversão à perda, aversão ao loss, aversão a um stop, aversão a ver a conta ficando vermelha em determinado momento. Essa aversão que produz o medo, que produz o desgosto, que produz a falta de vontade de prosseguir, ou a necessidade urgente de terminar o mais rapidamente aquilo. Esse segundo aspecto, essa segunda dificuldade, a aversão à perda, também vai tirar a nossa clareza. Também vai nos impedir de operar da maneira correta. Então, enquanto um trader tiver horror de estopar uma operação, enquanto um trader tiver medo de estopar uma operação, ele não conseguirá se tornar rentável. Ele não conseguirá ler o mercado com clareza, com objetividade. Aqui está minha entrada, aqui está meu stop, aqui está meu alvo, esse meu risco, eu aceito este risco. O terceiro aspecto que dificulta a nossa vida como traders, os orientais chamam de heaviness, ou torpor mental. Torpor mental seria mais ou menos como aquela... Sabe aquela situação em que você apanhou tanto que você não quer nem mais reagir? Aquela situação em que você já está deprimido? Aquela situação em que você levou tanto tapa na cabeça que tudo que tu quer é ficar quietinho no teu canto, sem fazer absolutamente mais nada, você não quer nem mais olhar as coisas. Você entrou dentro de um casulo, se fechou naquele casulo e simplesmente está num processo de dor tão grande, tão insuportável, que você não consegue fazer mais nada. Que você está completamente desmotivado. Que você está completamente paralisado. Que você simplesmente fala: fui vencido, não tenho mais o que fazer. Essa depressão e esse peso e essa, digamos, esse torpor mental que o trader muitas vezes é empurrado, especialmente depois de dias em que ele tenha saído completamente do planejamento operacional dele, também é um ponto em que a clareza do trader diminui. A capacidade dele ler o mercado, entender o mercado, saber o que fazer e quando fazer, diminui dramaticamente quando ele encontra-se neste nível de dificuldade. A quarta dificuldade que os senhores poderão um dia encontrar diz respeito à inquietude mental. A inquietude mental, ela é literalmente aquilo que os orientais chamam como o macaco com o rabo pegando fogo dentro da nossa cabeça. Simplesmente você fica pensando 15 coisas ao mesmo tempo. Ah, mas e se acontecer aquilo? Se acontecer aquilo outro? Se cair esse futuro? Se subir o futuro? Se acontecer isso? Se acontecer aquilo outro? Se acontecer aquilo outro? O trader fica projetando
15, 20, 30 situações à frente e perde o contato com o agora. O que o mercado está fazendo agora, nesse momento, nesse instante? E o que eu devo fazer exatamente agora? Não com o que pode acontecer no futuro, mas com o que está acontecendo neste segundo, neste instante. A inquietude mental é um grande adversário dos traders, porque ela nos faz muitas vezes mexer stops, modificar alvos, sair de posições antes do que devemos, entrar em posições antes do que devemos. E por último, a gente entra na quinta dificuldade que um trader irá encontrar e que eu chamo de ceticismo exagerado. O ceticismo exagerado poderia também ser chamado como indecisão. O sujeito vê tantas coisas ao mesmo tempo acontecendo que ele não sabe para onde se mexer. Ele está indeciso. Ele tem medo. Ele não tem certeza do que deve ser feito. E no momento que ele não tem certeza do que deve ser feito, ele fica refém daquelas perguntas. Tá, mas e se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo outro? E se acontecer aquilo outro? Ou aquilo outro? E com isso ele não consegue nunca tomar uma posição. Porque ele está sempre pensando no que pode acontecer. Esses 5 aspectos são as maiores dificuldades emocionais que um trader pode encontrar. Primeiro aspecto, resumidamente falando, nós estamos falando de desejos sensoriais, mentiras sensoriais que entram na nossa mente. Segundo aspecto, aversão à perda. Terceiro aspecto, preguiça ou torpor ou depressão mental. Quarto aspecto, inquietude mental, a falta de ficar aderido ao agora, ao instante atual, e ficar projetando sempre o que pode acontecer no futuro ou o que aconteceu no passado. Então, muitas vezes, o sujeito fica remoendo o trade anterior que deu stop loss e ele não consegue, então, tomar o trade agora, que está acontecendo na cara dele, porque ele ainda está triste com o último trade que deu loss. E o quinto aspecto, a indecisão. A indecisão que geralmente é fruto de inexperiência, geralmente é fruto de medo, geralmente é fruto de falta de experiência naquilo que a pessoa está fazendo. Bom, como o trader pode vencer todos esses aspectos e atingir aquilo que recebe o nome de clareza operacional? Em que o cara sabe exatamente o que agir, como agir, quando agir, de que forma agir. Bom, aqui a gente utiliza 4 ferramentas importantes. Tá? 4 ferramentas importantes. Que a gente poderia resumir em uma palavra. Let it rain. Na verdade, 3 palavras. Deixe chover. Rain. Primeiro, o R de rain é reconhecer. Reconheça basicamente o que está te motivando naquele trade. Reconheça qual é o sentimento que você tem ao executar aquele trade. Medo, ganância ou são argumentos técnicos. Você está fazendo o trade porque apareceu o sinal ou porque você quer ganhar dinheiro. E você estava sem fazer nada e você estava entediado. Então, conheça a si mesmo. Reconheça o que está motivando cada um dos trades que você está executando. Reconheça os erros que você está cometendo. Se são trades a mais, se são trades a menos. Se você está colocando stop muito curto ou stop muito longo. Se as posições estão muito grandes, se as posições estão muito leves. Reconheça tudo isso para que você possa corrigir isso. O A vem de aceitação. Aceite o que o mercado está lhe mostrando. Se o mercado está lhe mostrando que é uma tendência de baixa, com topos e fundos descendentes, com média caindo, aceite isso. Não vá contra isso. Não opere contra isso. Não opere comprando uma tendência de baixa. Não opere vendendo uma tendência de alta. Não opere comprando uma congestão que não tem absolutamente nenhuma direção específica, que não tem nenhuma tendência clara, que não tem nenhum sinal claro de ser trabalhado. Aceite
o que o mercado está lhe entregando. E use o que ele está lhe entregando a seu favor. O I do RAIN vem de investigar. Investigue tudo o que está acontecendo. Investigue o sistema operacional que você decidiu trabalhar. Investigue qual é o melhor stop. Investigue qual é o melhor alvo. Faça seus backtests. Faça os testes operacionais do passado e depois do futuro. Verifique se o sistema realmente faz sentido ou não faz sentido dentro da forma que você opera. Investigue. Investigue, porque a investigação irá reduzir a indecisão. E o último, o N, vem de não identificar-se. Você não é o trade. Você não é o trade que deu errado. Você não é aquele stop loss acionado. Você não será menos homem ou menos mulher porque você errou um determinado trade. Nem o seu sistema operacional será menos eficiente ou mais eficiente por causa do acionamento de um determinado stop ou por causa do acionamento de uma determinada perda. Estopar um trade não é errar um trade. Tem dezenas de trades em que eu termino no lucro e que foram feitos erros operacionais. Agora, na maior parte das vezes, quando eu estopo um trade, eu estou fazendo um acerto operacional, porque realmente aquele era o ponto de estopar o trade. Foque na técnica e não no resultado da técnica. Se você se focar no resultado da técnica, no resultado da execução perfeita da técnica, o resultado financeiro ele é consequência. Não se preocupe em estopar. Faz parte de um bom trader executar o trade da maneira correta do início ao fim. Não se identifique com um único trade. Nem tampouco com os resultados financeiros que você vai tirar do mercado. Por impressionante que pareça, isso não vai definir você como homem ou definir você como mulher. É extremamente importante que você não permita que o mercado destrua a sua autoestima, destrua quem você de fato é. Se você permitir isso, você não vai conseguir sequer subir o topo da montanha, você vai parar no meio do caminho. Lembre-se, talvez, o ponto mais importante para se tornar um trader, efetivamente, é conseguir ser senhor de si mesmo, já que nós não conseguimos dominar o mercado, já que o mercado manda para o lado que ele quer ir. A única coisa que nós conseguimos definir é quando nós vamos colocar a nossa operação, quanto do nosso dinheiro será colocado naquela operação e quando que nós nos retiraremos do mercado. O mercado não tem absolutamente nenhuma consideração pelo que você acha que vai acontecer, ou por quem você é, ou por que você acha que vai subir ou cair. O mercado faz o que ele quer fazer. E nós, enquanto traders, precisamos apenas entender o momento que faz sentido para nós a gente tomar uma posição e o momento em que faz sentido para nós sairmos da posição. E, gente, extremamente difícil atingir esse nível de reconhecimento, aceitação, investigação e não identificação. Mas é isso que vai permitir vocês trabalharem no mercado com clareza, em que você opera no mercado não por ganância, não por medo, não por desespero. Você está operando no mercado porque apareceu o sinal. Você vai colocar o ponto de entrada, você vai colocar o seu stop, você vai colocar o seu alvo. E você será consistente, sabe quando? Você será um trader consistente quando o trade bater no teu alvo ou bater no teu stop e a tua reação emocional for exatamente a mesma. Absolutamente tranquilidade. Absolutamente faz parte do que eu esperava que acontecesse. Ou alvo ou stop. Sem luto, sem dor, sem felicidade extrema, sem pulos de gritos, apenas
executar a operação dentro da técnica. É fácil fazer isso, Stormer? Não. Não é fácil fazer isso. Por isso que não é fácil ser trader. Por isso que não é. Ser trader pode ser simples, mas não é fácil. Existe uma diferença muito grande entre simples e fácil. A gente viu vários métodos operacionais que são simples, muito simples até eu diria, mas novamente falando, executar as operações desta forma, com este nível de desprendimento que eu mencionei, não é fácil. Reflitam sobre isso, pensem sobre isso. A gente pode voltar mais adiante nesses pontos específicos para mostrar algumas táticas e técnicas que a gente pode utilizar para quebrar esses problemas e essas dificuldades que o trader vem a sentir. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante para vocês. Se for interessante para vocês, não esqueçam de dar um like, ajuda bastante a gente, e ao mesmo tempo compartilhar com todos os amigos. Esses comentários que eu mencionei, tá, e esses aspectos todos que eu mencionei, eles foram apresentados por um mestre de Shaolin chamado Shi Ren Yi, tá, há algum tempo atrás, em uma palestra que eu tive a oportunidade de assistir. Tá, e realmente eles são perfeitamente adaptados para o mercado financeiro. Um grande abraço a todos vocês. Até mais. Tudo de bom e uma ótima semana de trading.